Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40 € de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Jornal às 19 com edição de Miguel Viterbo Dias. Começamos pelo Ministro da Educação, que deu garantias de igualdade no acesso ao ensino superior. Garantias dadas à Ordem dos Advogados depois de uma reunião entre o Ministro, Fernando Alexandre, com o bastonário da Ordem, João Massano, que aconteceu esta tarde. Num comunicado enviado às redações, a Ordem dos Advogados diz que o Ministro da Educação apresentou ao bastonário um conjunto de medidas destinadas a reforçar a transparência e o rigor da avaliação dos exames, bem como para proteger os direitos dos estudantes. O encontro surgiu depois da Ordem ter pedido a suspensão dos prazos de candidatura ao ensino superior, até que todos os alunos tivessem a nota final. O bastonário diz agora que Fernando Alexandre deu garantias de que nenhum aluno perderá a oportunidade de ingressar no curso ou instituição a que teria direito e, por isso, conclui que agora fica assegurado o respeito pelos princípios da igualdade, da justiça e da confiança no sistema de acesso ao ensino superior. A Iniciativa Liberal quer ouvir na Assembleia da República o empresário amigo do Ministro Luís Neves. Os liberais avançaram hoje com um pedido de audição do empresário da Constru Barcelos, mas também do Ministro da Administração Interna e do atual Diretor da Polícia Judiciária. Rui Rocha justifica este requerimento, que deu entrada na Comissão de Assuntos Constitucionais, com a falta de esclarecimentos que ainda existem sobre este caso. Foi tentado que Luís Neves fosse ouvido na Comissão Permanente, isso não foi permitido pelo PS e pelo PSD. Há uma comissão de inquérito, mas ela demora tempo a começar a funcionar e, portanto, o que nós queremos é que isto esclareça, já que não é possível antes, pelo menos em setembro, e que Luís Neves, a atual Ministra da Justiça, o empreiteiro em causa, vão à Comissão e, finalmente, respondam às perguntas que os deputados, mas também os portugueses, têm sobre esta matéria. Declarações do antigo presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, à Rádio Observador, que entende que o ministro não tem condições para continuar no cargo. O deputado diz que, no limite, Luís Neves deve demitir-se no final do período de incêndios e relembra que o primeiro-ministro já assumiu esta pasta noutros momentos. O Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Solidariedade e Segurança Social acusa o Primeiro-Ministro de mentir sobre a PSU, a Prestação Social Única. A estrutura denuncia que a nova PSU vai reduzir alguns apoios sociais. A nova Prestação Social Única agrega 13 prestações não contributivas, terá como valor de referência os 269 €. É metade do indexante dos apoios sociais. O Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Solidariedade e Segurança Social considera inaceitável a redução dos apoios e defende que o combate à pobreza deve ser prioridade do Governo. Segundo o sindicato, há beneficiários que vão ter cortes significativos. Por exemplo, um desempregado com a família a cargo que receba 540 € de subsídio social de desemprego perderá quase 190 € por mês. Já uma mãe sem descontos para a Segurança Social, com um filho a cargo, verá o apoio parental baixar dos 430 para os 340 €. O Primeiro-Ministro esteve esta tarde no arranque da Volta a Portugal em bicicleta para defender o investimento do Governo no desporto. O Primeiro-Ministro destaca o plano, que diz ser pioneiro de desenvolvimento desportivo em Portugal. Aos jornalistas, o chefe do Governo defende que a AD foi o primeiro executivo a apostar a sério no desenvolvimento do setor em Portugal. Fomos o primeiro Governo a apresentar um plano de desenvolvimento desportivo do país que municia o Comitê Olímpico, cujo Presidente também está cá, as federações, as associações, os clubes, os atletas e as suas famílias, para motivarmos todo o povo português a praticar mais desporto. O ano passado batemos o recorde dos últimos anos em termos de desportistas federados. O Primeiro-Ministro Luís Montenegro, durante o prólogo da Volta a Portugal em bicicleta, o Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Cândido Barbosa, reconhece a requalificação do velódromo de Anadia. Foi também uma inspiração para nós, todo o apoio que, através da Secretaria de Estado do Desporto e por via do IPDJ, reforçou a verba à Federação Portuguesa de Ciclismo e pelas obras que estamos de requalificação do velódromo. O Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, em declarações aos jornalistas, este prólogo da Volta a Portugal em bicicleta foi conquistado por Julius Jorgensen, da Emirates, que superou o português Rui Oliveira, colega de equipa. Rui Oliveira, que é atual campeão olímpico de ciclismo de pista, ficou em segundo lugar. Já Rafael Reis, da Anicolor, ficou no lugar mais baixo do pódio. Amanhã a volta segue para Sintra.
A chefe do Núcleo de Violência Doméstica da PSP relaciona o aumento das estatísticas relacionadas com a violência doméstica com o aumento de denúncias. A responsável da Polícia de Segurança Pública admite que possam até não existir mais casos, mas sim um aumento de denúncias. No explicador da Tarde Política, a comissária Rita Henriques diz que a sociedade está mais consciente e que a polícia e as entidades estão a operar de forma mais eficaz. O aumento que se registra e que se verifica nos dados de 2026 pode resultar de diferentes fatores, entre os quais uma maior disponibilidade das vítimas para denunciar, uma maior sensibilização da sociedade também para este fenómeno, e, por outro lado, também uma resposta policial e, digo também, das entidades mais eficaz na detecção e na sinalização das situações de violência doméstica. Rita Henriques, em declarações no explicador da Rádio Observador, as participações de casos de violência doméstica que subiram 13% no segundo trimestre deste ano, com 7 vítimas mortais a registar e mais de 7.800 casos denunciados. E há outras notícias a marcar a tarde desta quarta-feira, 5 de agosto. A Polícia Judiciária já apreendeu mais droga este ano do que na totalidade do ano passado. A informação foi avançada aos jornalistas na conferência de imprensa da Operação Skydrop, que apreendeu 5 toneladas de cocaína. A PJ avança que só até ao mês de agosto já foi apreendida uma quantidade significativamente maior. Até nesta altura já foram apreendidas 30 toneladas de droga este ano em Portugal. Nesta Operação Skydrop, em que se apreendeu um contentor com cocaína em Sines, ficou hoje a saber-se que um dos 3 cidadãos estrangeiros detidos morreu enforcado no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária. A informação foi avançada pelo Correio da Manhã, confirmada entretanto pelo Observador. De acordo com fonte judicial, o suspeito estava sozinho numa cela, foi encontrado esta manhã pelos guardas prisionais. No futebol, Marco Silva espera que o fator casa tenha um impacto positivo no jogo frente ao Hearts. Na conferência de imprensa, o treinador dos encarnados fez a antevisão da primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Europa. Marco Silva quer contar com apoio extra, mas lembra que nada ficará decidido amanhã. Numa decisão a 2 jogos, acaba por ser diferente nesse aspecto. O fator casa no momento decisivo, que é sempre a segunda mão, não o teremos, mas acreditar que o impacto do fator casa, seja ele no primeiro jogo, também estará bem presente. É esse o nosso objetivo, jogar também com isso. Uma equipa diferente, na minha opinião, tem algumas características similares a uma equipa diferente, na abordagem faz o jogo, e a ambição é claramente ganhar o jogo, e poderemos sim ir mais confiantes para o segundo jogo, independentemente do que fizermos no primeiro, mas só isso, porque nada ficará decidido de certeza amanhã. Marco Silva na antevisão do jogo de amanhã às 8 da noite, com relato na Rádio Observador. Antes disso, às 7h30 da tarde, entra em campo também o Sporting de Braga, frente ao Dinamo de Minsk. A fechar, em Bragança, os óculos para ver o eclipse solar já esgotaram nas farmácias, até porque este é o local em que se pode ver, o único local no país em que se pode ver a 100% este fenómeno astronómico, como bem sabes, Ricardo. Sim, e de resto falámos com a Presidente da Câmara de Bragança já esta tarde. Não é? Já tem diz que já tem os óculos. E não os perde, tem-nos debaixo do olho, sim. A procura por óculos certificados levou à ruptura de estoque em Bragança. Como deu conta a diretora de uma das farmácias, diz que tem sido uma loucura nesta última semana. Sim, uma loucura. Principalmente esta semana, sim, tem aumentado. Nós já estamos a vender óculos já há 3 meses atrás, mas efetivamente esta última semana houve um acréscimo e um interesse muito maior pelos óculos. Nós já vendemos cerca de 1.300. A diretora da farmácia Bem Saúde, Eugénia Batista, em declarações à agência Lusa, 1.300 óculos. Uma outra farmácia diz que já vendeu 500, diz que as pessoas continuam a fazer reservas para toda a família. Portanto, se for a Bragança ver o eclipse, é bom que leve os óculos do outro lado do país. Vai ser complicado e são esperadas... Corre o risco de chegar lá e não conseguir ver o eclipse. São esperadas muitas pessoas. Também já não há quartos. Não há quartos, não há óculos. É alugar uma autocaravana e trazer os óculos todos. Mas há um eclipse quase total em Bragança. O nosso abraço para Bragança a fechar este Jornal das 7. Este programa tem o apoio de BetClick.